QJR Entrevista. Oferecimento: Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, 8h33, mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e Churrascaria Garfo e Bombacha, um show de churrascaria. Nosso convidado de hoje, ele poderia estar aqui falando sobre empreendedorismo, poderia estar aqui falando sobre a história de Canela, mas ele vem para falar sobre um tema tão importante, que é a prevenção ao abuso sexual infantil de 16 a 23 de julho, uma ação promovida pela Igreja Luterana. Nosso convidado de hoje, Eduardo Porte, o Dudu Porte. Bom dia, Dudu, bem-vindo, tchê. Bom dia, Léo, Márcio, é um prazer a gente estar aqui, a Vivi também que me acompanha aqui. A Vivi não quer falar, mas tá tudo certo, eu vou perdoar ela dessa vez. Não, mas é um prazer para a nossa comunidade ter esse espaço aqui para tratar de um assunto tão importante e tão relevante na vida das famílias e das crianças, né? Então, nosso muito obrigado. Cara, eu acho que quando tu me chamou pra gente falar sobre o tema, que legal, porque é difícil, é um tema difícil de ser falado, mas extremamente necessário, né? Eu vou chamar de Dudu, sensível, cara. Eduardo é difícil, né? Dudu, né? Pode chamar de cabelo, sim, tá, Dudu? Bom. Tá tudo certo. São quase 40 anos de amizade, eu acho que a gente pode se chamar de apelido. Né? Mas, cara, eu queria que tu contextualizasse quando que começou essa ideia, porque vocês já estão na 6ª edição, né, Isso. cara? Esse projeto começou em 2020, a partir de uma situação que a nossa comunidade acompanhou sobre uma situação de abuso, né? E aí a gente despertou para o assunto e se perguntou o que a gente poderia fazer, né? Também para abençoar a nossa cidade, né? Porque esse tema a gente começou a perceber que era um tema muito corriqueiro, né? Então, nesse momento a gente lançou então a primeira semana da prevenção e era impressionante. Não se tinha material, ninguém falava sobre isso. Tinha uma psicóloga no Brasil assim que era mais referência, mas tu não tinha material. Então, ali naquele ano, por ali, essa psicóloga lançou o Maio Laranja. E aí, porque no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, então essa ação do Maio Laranja, a gente lançou também, começou nessa questão assim, e aí a gente naquele momento começou a visitar os entes públicos, né, e perceber que não existia absolutamente nenhuma ação de prevenção. Toda uma rede pública voltada para o atendimento às vítimas. Ou seja, após o caso. Após o trauma, e aquilo ali nos impactou muito, e aí a gente então, ano a ano, começou a ampliar esse trabalho, visitando Secretaria de Educação, a parte do CREAS, enfim, e aí lá no 2º ano a gente conseguiu já unir forças aí e montar um espetáculo de teatro infantil, o qual foi ali já apresentado para mais de 700 crianças da rede municipal. E aí então, a partir daquilo ali a gente começou então a entender a importância, né, como comunidade também de estar atenta a essa situação. E aí então, ano a ano, esse projeto foi se ampliando, né, e a gente também se alegra porque esse ano, por exemplo, a gente, no mês de maio, a gente percebeu ações na cidade sobre o tema da prevenção, né? Legal. Então, que a gente, repercutiu, tá repercutindo, né? E aí, então, a gente chega nesse ano, assim, porque nós tradicionalmente fazíamos esse projeto no mês de maio, né? E aí, então, desde o ano passado a gente vinha pensando como ampliar esse projeto, e a gente, então, lembrou do Fundo Social da Sicredi Pioneira, né, que é um projeto muito importante para a região da Pioneira aqui. Só na nossa cidade esse ano foi contemplado mais de R$200 mil para diversos projetos, e então impactando realmente na sociedade. E aí então a gente entendeu que isso aí era um projeto que fazia
diferença, né? Claro que na faz. questão Impacta. social, impacto social, né? E aí, então, a gente tinha inscrito esse projeto. E aí, se ele fosse contemplado, teria que ser executado a partir de junho, né? Então, a gente confiou que o projeto poderia ser contemplado, e aí já nós alteramos para julho a nossa semana, pensando nessa possibilidade. E graças a Deus o projeto foi contemplado, inclusive com uma pontuação muito boa dentre os projetos aqui do município. E aí então a gente começou a executar então agora a 6ª semana da prevenção ao abuso sexual infantil. Vocês têm um trabalho feito diretamente em escolas, né? Como tu falaste, né? Esse ano, como tá sendo? Tu me falou que são escolas estaduais que são impactadas. Conta um pouquinho de como tá sendo Isso. esse trabalho. Começa amanhã, né? De 16 a 23. Exatamente. A data oficial é amanhã. Esse ano, então, a gente, quando foi montar o projeto, a gente percebeu, conversando com a equipe que realiza essa peça teatral, que a rede estadual nunca havia tido a oportunidade de assistir essa peça. Então, foi pensado, bom, se o projeto for contemplado, vamos levar para a rede estadual. E para nós, assim, foi muito interessante, porque os professores não se alegravam quando a gente chegou com a notícia e enfim, com a aproximação para levar a peça, né? Então, essa peça está sendo executada já por uma questão de agenda, né? Foi iniciada agora segunda e terça, já teve escolas que receberam, e o complemento é na próxima semana. Mas eu queria deixar um convite muito especial aqui para os ouvintes, referente a amanhã, a abertura da semana, que vai ser durante o nosso culto de quinta-feira, no nosso templo, que fica ali ao lado do Clube Serrano. Então, amanhã às 19h30 vai ter a apresentação dessa peça para a nossa comunidade e aberta ao público também da cidade. Importante levar as crianças, levar os pais também, para ter um entendimento, né? E essa peça está sendo, que vai ser apresentada amanhã, ela está sendo apresentada para as turmas de 1º ao 4º ano do ensino fundamental da rede estadual. Quando eu tava prestando atenção no que tu falava, né, Dudu, e eu acho que é uma questão hoje, né, a gente falava fora do ar sobre o tabu de tocar em certos assuntos, né, mas a importância da prevenção e da comunicação, né, e eu acho que isso é um trabalho também delicado para se fazer, né, para se pensar. Quem são as pessoas envolvidas nisso? Não sei se tu pode falar, mas porque não é um trabalho simplesmente, vou fazer, não, mas precisa das pessoas certas para fazer esse tipo de comunicação, né, Dudu? A gente entende que a questão... primeiro, o diálogo tem que existir entre os pais e os filhos, né? A confiança do filho em poder falar algo pro pai, porque o abusador, ele usa poucas artimanhas, assim como é um segredo nosso, não conta pra ninguém, ou se tu contar não vão acreditar, se tu contar eu mato teus pais. E aí a gente vê tanto no mundo real, assim, da proximidade da pessoa, quanto no mundo virtual. No ao vivo e no virtual. Ao vivo e no virtual, né? E isso aí, as táticas são as mesmas do abusador, né? Então a gente diz que a primeira coisa é a criança ter a confiança de que pode levar o assunto para um pai, e os pais também. Esse teatro ensina muito isso, os locais que pode o toque, que não pode o toque. Os pais têm que ter essa consciência que é preciso ensinar isso e ser um porto seguro para o seu filho a hora que ele se sentir incomodado com algo que não foi legal, alguma coisa assim, para trazer, né, pros pais. A gente também se entristece porque o percentual
de abusos é em torno de 70%, 75% está na rede próxima da criança, Sim, né? sempre muito próximo, é né? avô, é até pai, tio, padrinho, irmão, é uma situação assim bem triste, né? Mas é importante os pais terem entenderem que às vezes o filho pode mudar um pouco o jeito de agir, pode se fechar ou pode ter problemas os mais diversos. Saiu fora da normalidade, é importante prestar atenção, colocar a lupa no caso, porque pode ser uma situação de abuso que a criança não está conseguindo entender ou não quer contar. E a preocupação nunca é demais nesse caso, né? Nunca é demais. É melhor tu pecar pelo excesso de preocupação do que pela ideia de que, daqui a pouco é uma coisa da minha cabeça, né? Cultivar o diálogo, né? Um pai que não conversa com o filho nunca, não vai ser nessa situação que o filho vai contar. Né? Exato. Então é importante, assim, às vezes a gente vê situações, vai dormir na casa de alguém, de um coleguinha, ter já entender onde é que avaliar essas questões, essas noites de pijama, ter um cuidado a mais não custa nada. Eu acho que só previne, né? Então, é um tema assim que a gente quer trazer. E aí a gente, quando eu falei lá no início que não tinha material nenhum, né? A gente pode hoje, os ouvintes que puderem colocar aí no Instagram, por exemplo, Maio Laranja, vai ter uma gama muito grande de material, excelentes materiais ali que estão disponíveis, né? Então eu já deixo essa sugestão aí de pesquisar Maio Laranja e eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias aí a prevenir esses casos. Tá dado o recado. Amanhã farei questão de estar lá, então, a partir das 19h30. 19h30. No templo, junto ao lado ali do Clube Serrano. Uma apresentação, portanto, dessa peça que está sendo apresentada também nas escolas. Exatamente. Ressalte-se a importância, né? Que também não é só para a comunidade luterana, né? Para toda e qualquer pessoa que tenha interesse no caso. Eu acho que quem é pai, tentarei me fazer presente, na agenda tá meio complicada, mas sim, acho que para mim é muito importante também, né? Sim, sempre lembrando que a nossa comunidade entende que não adianta a gente só abençoar os membros, né? Sim. Mas abençoar a cidade é uma situação importante e não existe só uma comunidade bem e uma cidade mal, né? Tudo caminha junto, é palavra de Deus. Então, a gente fica com esse convite aí e se alegra com quem puder participar amanhã às 19h30. Parabenizar aqui nas pessoas do Dudu e da Vivi também a comunidade evangélica luterana, né? Pela bela iniciativa, né? De trazer aí. E é uma turma, posso dizer assim, né? Que atua muito forte para toda a comunidade de Canela, né? Eu sempre, quando eu falo sobre isso, né? Eles não são alheios aos problemas da cidade. Eles não ficam focados apenas na questão deles, e sim de toda a comunidade, que é o certo, né? Vocês estão inseridos na comunidade e parabéns por mais esse trabalho. As portas da clube estão sempre abertas para vocês, não apenas por serem nossos amigos, mas pelo trabalho que vocês fazem perante a comunidade. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e a comunidade se alegra em poder mais um ano trazer esse tema à tona aqui para o nosso município e região. Excelente. Obrigado, Dudu. Obrigado, Vivi, também. Até a próxima. A gente vai pro rápido intervalo na sequência. Último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Valeu. Grande Jornal Regional.